Eu nunca imaginei que um dia teria coragem de expor algo tão íntimo da minha vida. Por muito tempo, eu guardei essa história apenas para mim, escondida em silêncio, como um segredo que pesava no peito e que eu acreditava que morreria comigo. Hoje, olhando para trás, vejo que essa decisão de me calar me fez carregar um fardo pesado demais. Agora, já mais velha, com meus cabelos brancos e o rosto marcado pelo tempo, eu entendi que compartilhar a minha verdade não é um sinal de fraqueza, mas sim de força. Porque muitas mulheres podem estar vivendo algo parecido, em silêncio, e talvez as minhas palavras as ajudem a encontrar respostas. Sim, eu vou falar sobre o dia em que descobri a verdade sobre a infidelidade do meu marido. Mas para que você entenda o impacto dessa revelação, eu preciso te levar comigo para o passado. Preciso que você entre na minha vida de então, para sentir, junto comigo, como essa descoberta foi como um terremoto que destruiu tudo o que eu acreditava sobre amor, família e lealdade. E eu começo essa história deixando no ar uma pergunta que me acompanhou por anos. Será que é melhor viver em paz com uma mentira confortável ou encarar a dor de uma verdade que pode libertar o coração, mas também destruir a vida que você construiu? Quando eu conheci aquele que se tornaria meu marido, eu tinha pouco mais de 20 anos. Era uma jovem cheia de sonhos, ainda ingênua, acreditando em contos de fadas. Ele era mais velho, seguro de si, com um olhar que transmitia confiança. Eu me senti protegida e, ao mesmo tempo, encantada. Ele sabia como conquistar. Dizia coisas bonitas, trazia pequenos presentes, fazia planos para o futuro. Nos bailes da cidade, era ele quem mais chamava a atenção, bem vestido, educado e com um charme natural que fazia com que outras moças também se interessassem. Mas, por algum motivo, ele me escolheu. E eu, claro, senti-me a mulher mais sortuda do mundo. Nos casamos jovens e logo começamos a construir uma vida juntos. O começo não foi fácil. Morávamos em uma pequena casa alugada, com móveis simples, alguns herdados da minha mãe. O dinheiro era contado, mas havia amor e companheirismo. Ele saía cedo para trabalhar e eu ficava em casa cuidando da casa e, depois, dos nossos filhos. Eu acreditava que aquele era o destino perfeito, uma família unida, batalhadora, com planos para o futuro. Ele me fazia rir, sabia ser doce e me dizia que eu era a mulher da vida dele. Eu acreditava em cada palavra. Com o tempo, vieram as primeiras mudanças. Ele começou a chegar mais tarde em casa. No começo, dizia que eram compromissos de trabalho, reuniões inesperadas, clientes exigentes. Eu acreditava, porque na minha cabeça, um bom marido fazia exatamente isso, lutava para trazer sustento para dentro de casa. Mas logo os sinais começaram a aparecer. O cheiro de um perfume que não era o meu. A pressa em esconder o celular. O olhar distante quando eu fazia perguntas. Ainda assim, eu me calava. Porque naquela época, eu acreditava que uma esposa não deveria duvidar do marido. Cresci ouvindo que o homem era o chefe da casa e que a mulher devia confiar, respeitar e apoiar. Então, quando a intuição gritava dentro de mim, eu mesma a silenciava. Eu me tornei especialista em fingir. Sorria nos almoços de família, cuidava dos filhos com dedicação, cumpria cada papel esperado de mim. Mas, à noite, quando deitava na cama ao lado dele, ficava com os olhos abertos no escuro, ouvindo a respiração pesada dele e me perguntando: será que estou vivendo uma mentira? Era um pensamento sufocante. Eu me sentia culpada por desconfiar, culpada por amar demais, culpada até por querer respostas. E talvez você entenda o que quero dizer: o silêncio adoece. A dúvida corrói. E, mesmo que ninguém veja, o coração sangra todos os dias. Houve um dia em que não consegui mais ignorar. Ele chegou em casa com uma camisa nova, elegante demais para o nosso padrão de vida. Eu sabia que não tínhamos dinheiro para aquilo, porque cada centavo era controlado por mim. Perguntei onde havia conseguido, e ele respondeu rápido demais: ganhei de um amigo. Naquele instante, não foi a camisa em si que me abalou. Foi o olhar dele. Um olhar que desviou do meu, rápido, quase como se tivesse medo de que eu enxergasse através dele. E eu enxerguei. Não a verdade inteira, mas a sombra dela. Depois da camisa, vieram outros sinais.
A demora em voltar para casa. As desculpas cada vez mais frágeis. Os finais de semana em que dizia ter compromissos inadiáveis. Eu comecei a reparar até nos pequenos detalhes. A forma como ele se arrumava mais quando dizia que ia apenas trabalhar, o cuidado com o cheiro do corpo, como se quisesse disfarçar algo. E eu, sem coragem de confrontá-lo, mergulhava ainda mais na dúvida. Comecei a me sentir insuficiente, como se o problema fosse comigo. Me olhava no espelho e pensava: talvez eu não seja bonita o bastante, talvez eu não seja interessante o bastante. Essa é uma ferida que muitas mulheres conhecem bem. A traição, antes mesmo de ser confirmada, já destrói a autoestima. Por fora, a nossa vida seguia normal. Os filhos crescendo, a rotina da casa, os encontros com amigos. Eu sorria, eu fingia, eu agia como se tudo estivesse bem. Mas por dentro, era como se eu vivesse em dois mundos: um, o da aparência perfeita; outro, o da suspeita silenciosa. Lembro-me de noites em que ele se atrasava e eu ficava andando de um lado para o outro pela sala, olhando para o relógio, sentindo o coração acelerar a cada minuto que passava. Quando ele finalmente chegava, eu me forçava a sorrir, fingia que estava calma, mas por dentro eu queimava de ansiedade. Depois de anos vivendo nessa dualidade, eu percebi que não poderia continuar assim. Eu precisava saber. Precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Porque eu não suportava mais viver aprisionada na dúvida. E aqui deixo outra pergunta para você refletir. Será que é melhor manter a paz de uma mentira ou enfrentar a dor de uma verdade que pode mudar tudo? Eu escolhi enfrentar. E, naquele momento, comecei a me preparar. Decidi observar mais, prestar atenção em cada detalhe, guardar cada sinal. Eu sabia que uma hora a verdade apareceria. E então, em um dia comum, sem que eu esperasse, encontrei a primeira pista que confirmaria todas as minhas suspeitas. Não era apenas uma intuição. Era algo concreto, palpável, uma prova que eu não poderia ignorar. Mas essa parte eu vou revelar no próximo bloco. Hoje, olhando para trás, vejo que a dúvida é uma prisão. Muitas vezes temos medo da verdade porque ela pode destruir tudo o que conhecemos. Mas viver na incerteza é ainda mais doloroso, porque corrói em silêncio. Se eu pudesse deixar uma mensagem a quem me ouve agora, seria esta: a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que tentemos escondê-la. Se essa história já começou a mexer com você, imagine o que ainda vem pela frente. Eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo, porque a continuação dessa jornada vai te surpreender. Eu disse que havia encontrado a primeira pista. Pois bem, ela apareceu em um dia comum, em meio à rotina de sempre. Eu não estava procurando nada específico, mas o destino, de alguma forma, quis colocar a verdade diante de mim. Estava arrumando a roupa suja para lavar quando encontrei, dentro do bolso da calça dele, um papel dobrado. Poderia ter sido qualquer coisa: um recibo, uma lista de compras, um lembrete de trabalho. Mas não. Era um bilhete. E naquele bilhete, escrito com uma letra feminina, havia apenas uma frase: ontem foi inesquecível. Mal posso esperar para te ver de novo. Naquele instante, senti o chão desaparecer sob os meus pés. Eu fiquei olhando para aquelas palavras como se não fossem reais. Minhas mãos tremiam, o coração disparava e a minha respiração ficou curta. Era como se eu tivesse levado um soco no estômago. Eu não queria acreditar, mas a prova estava ali, diante dos meus olhos. Eu lembro da sensação exata daquele momento. Foi como se o mundo tivesse parado. Olhei ao redor da casa, vi as fotos de família na parede, os brinquedos das crianças no chão e senti que tudo aquilo era uma mentira. Por alguns segundos, pensei em rasgar o papel, jogar fora e fingir que nunca o tinha visto. Talvez fosse mais fácil, mas não consegui. Porque, no fundo, aquela prova era tudo o que eu vinha temendo encontrar. E aqui deixo a pergunta para você: o que você faria no meu lugar? Guardaria o bilhete e fingiria não ter visto nada, ou confrontaria a verdade de uma vez por todas? Guardei o papel comigo,
escondido no fundo de uma gaveta que só eu usava. Não falei em nada naquele dia. Quando ele chegou em casa, agi como se nada tivesse acontecido. Fiz o jantar, arrumei a mesa, sorri para os filhos. Mas, por dentro, eu estava destruída. Eu o observava de forma diferente agora. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio parecia carregado de novos significados. Quando ele dizia que estava cansado, eu me perguntava se estava cansado do trabalho ou dela. Quando ele se atrasava, eu pensava no bilhete e no encontro secreto que ele poderia estar tendo. A cada noite, deitava na cama e sentia meu coração se partir um pouco mais. Eu queria gritar, chorar, confrontá-lo. Mas o medo me paralisava. Medo de destruir minha família. Medo de perder o homem com quem tinha construído minha vida inteira. Foi então que decidi observar ainda mais de perto. Se antes eu já desconfiava, agora eu tinha motivos reais para estar atenta. Passei a notar os horários, os cheiros, as roupas. Comecei a prestar atenção até nos detalhes mais banais, como mensagens que ele recebia e que escondia rápido demais. Eu me tornei uma detetive dentro da minha própria casa. E a cada pista que eu reunia, a dor aumentava. Um dia, ele deixou o celular sobre a mesa e foi tomar banho. Meu coração disparou. Eu sabia que aquela era a minha chance de encontrar algo mais. Mas, ao mesmo tempo, senti medo. Medo de confirmar o que eu já sabia. Tremendo, peguei o aparelho e abri as mensagens. Não havia nada demais. Pelo menos, não nas conversas que estavam salvas. Mas aí percebi que havia números sem nome, contatos ocultos. Era como se ele tivesse limpado os rastros. Isso, por si só, já era uma prova. Nessa fase, vivi um dos períodos mais angustiantes da minha vida. Eu tinha provas, mas não tinha coragem de confrontá-lo. Vivia aprisionada entre a vontade de expor a verdade e o medo de encarar as consequências. E talvez você já tenha sentido isso, quando o coração sabe de algo, mas a boca não consegue pronunciar. Quando a alma carrega um grito sufocado que nunca sai. Durante o dia, eu sorria. Durante a noite, eu chorava em silêncio, com o rosto enterrado no travesseiro para que os filhos não ouvissem. E agora eu quero que você pense comigo. Quantas pessoas vivem anos, talvez décadas, presas nesse mesmo dilema? Quantas mulheres carregam segredos que nunca contam, mesmo tendo as provas diante dos olhos? Eu estava me tornando uma delas. Mas, no fundo, eu sabia que não poderia viver assim para sempre. A cada dia que passava, a ferida dentro de mim aumentava. Foi nesse momento que percebi que não bastava apenas ter provas. Eu precisava ter coragem. Coragem para perguntar, coragem para encarar. E, acima de tudo, coragem para aceitar a resposta, fosse ela qual fosse. Eu me via diante de uma encruzilhada. Continuar calada, guardando o bilhete, fingindo que não sabia de nada. Confrontá-lo, arriscar a estabilidade da família e ouvir a verdade sair da boca dele. A decisão parecia impossível. Mas a cada dia que passava, a primeira opção me consumia mais. Foi então que aconteceu algo que me tirou da paralisia. Uma ligação. O telefone tocou em casa, e quando atendi, ouvi uma voz feminina do outro lado. Ela perguntou diretamente por ele, sem se identificar, e ao perceber que era eu quem falava, desligou rápido demais. Naquele instante, tive certeza. O bilhete não era apenas um deslize. Não era uma coincidência. Ele tinha outra mulher. E o peso dessa confirmação foi tão forte que meu corpo inteiro tremeu. Eu sabia que não havia mais volta. Hoje, quando lembro dessa fase da minha vida, percebo que a pior parte da traição não é a infidelidade em si. É a sensação de viver enganada. É a dor de perceber que aquilo que você acreditava ser sólido como pedra pode se desfazer como areia. E aprendi que a verdade pode machucar, mas a mentira mata um pouco de nós todos os dias.
Se você está acompanhando essa história até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque no próximo capítulo eu vou revelar como finalmente tive a coragem de confrontar meu marido. E o que ele disse mudou minha vida para sempre. Eu sabia que aquele momento chegaria. Não importava quanto tempo eu tivesse tentado ignorar os sinais, cada atraso, cada olhar estranho, cada ligação inesperada. A verdade estava ali, batendo à porta do meu peito, exigindo ser ouvida. Eu podia fingir que não existia, mas no fundo, todos nós sabemos que a mentira tem pernas curtas e que ela sempre encontra um jeito de aparecer. Nos dias que antecederam o confronto, eu me sentia como se estivesse andando em um fio de corda sobre um abismo. A cada passo, o coração disparava e a mente me perguntava se eu teria coragem de enfrentar aquilo que poderia destruir tudo. Eu lembrava dos momentos felizes, dos filhos, das risadas, das pequenas coisas que faziam nossa vida parecer perfeita. Mas, agora, cada lembrança era atravessada por uma sombra de dúvida e a sensação de traição parecia sufocante. E eu me perguntava, será que eu estava pronta para ouvir a verdade e lidar com ela? Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo relógio que parecia zombar da minha indecisão. O cheiro de café ainda pairava no ar, porque eu fiz questão de me manter desperta, preparando-me para ter coragem de enfrentar o que sabia que viria. Eu respirei fundo, sentindo cada músculo tenso, cada batida do coração como se quisesse escapar do meu peito. Ele chegou mais tarde que o habitual, murmurando desculpas sobre trabalho. Quando entrou, tirei força de algum lugar que eu não sabia existir e o encarei nos olhos. Um simples gesto, olhar fixamente. Eu queria que ele sentisse que eu sabia, que eu estava alerta, que eu não era mais a mulher ingênua de antes. Precisamos conversar. Minha voz saiu firme, apesar do nó na garganta. Ele franziu o senho, desconfiado. Talvez já soubesse que algo estava diferente naquela noite. Talvez a culpa dele o traísse. Sentou-se na cama, tentando parecer relaxado, mas eu podia ver a tensão nos ombros dele. Com mãos trêmulas, tirei o bilhete que havia encontrado alguns dias antes. As letras femininas, a frase curta, o perfume impregnado no papel, tudo me fazia tremer. Segurei o bilhete à frente dele, como se fosse um espelho, refletindo a verdade que ele queria esconder. Eu encontrei isso, disse. Estava na sua calça. Preciso que fale a verdade. Ele ficou pálido. O silêncio que se seguiu parecia longo demais. Eu podia ouvir meu próprio coração acelerado, sentindo cada batida ecoar no quarto. Não é o que você está pensando, murmurou, desviando o olhar. Aquelas palavras me queimaram. Quantas mulheres já ouviram a mesma desculpa e se sentiram impotentes diante dela? Eu respirei fundo e disse: então me diga, o que eu deveria pensar? Ele engoliu em seco, abaixou os ombros e finalmente confessou: eu conheci alguém. Não era para ter acontecido. Foi um erro. Nesse instante, tudo pareceu parar. Cada palavra dele atravessava a minha pele, cortando como lâminas invisíveis. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto minha mente gritava em silêncio: por quê? Eu não fui suficiente. Onde foi que errei? Ele tentou se justificar. Foi uma fase. Eu estava me sentindo sozinho, confuso. Não significa que eu não te ame. Eu não quero te perder. Mas nada do que dizia parecia verdadeiro. A confiança que construímos juntos durante anos estava despedaçada, como um vaso quebrado que não se pode colar completamente. Você a ama? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele desviou os olhos,
e o silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer resposta. Enquanto ele hesitava, minha mente mergulhou em lembranças do nosso passado, o dia do casamento, o nascimento dos filhos, as noites em que ele segurou minha mão quando eu chorava, os passeios de fim de semana, as pequenas demonstrações de carinho que agora pareciam distantes e quase irreais. Tudo parecia ter perdido o significado diante da traição. Eu percebi, nesse momento, que o confronto não era apenas entre ele e eu. Era entre eu e minha própria coragem, entre minha dor e minha dignidade, entre a mulher que eu fui e a que precisava me tornar. Levantei-me, respirei fundo e disse: eu não aceito viver enganada. Se você quer continuar comigo, terá que provar. Terá que reconstruir o que destruiu. Caso contrário, prefiro seguir sozinha. Ele arregalou os olhos. Não esperava ouvir aquilo, mas eu sabia que precisava manter minha firmeza. Minha dignidade estava em jogo. Dormimos no mesmo teto, mas em mundos diferentes. Eu chorei até a madrugada. Ele permaneceu imóvel, encarando o vazio. Cada minuto parecia se arrastar. O silêncio daquela noite dizia mais do que qualquer palavra. Ao amanhecer, quando a luz do sol entrou pela janela, senti que nada seria como antes. A confissão havia mudado tudo. Eu estava exausta, mas também aliviada. A verdade, por mais cruel que fosse, finalmente havia sido dita. Enquanto olhava os filhos brincando pela manhã, pensei em como a vida é frágil e imprevisível. Cada escolha, cada gesto, cada palavra tem consequências que podemos nunca imaginar. Eu percebi que a maior dor não era a traição em si, mas a sensação de que a vida que eu acreditava perfeita se desmoronava. E também percebi outra coisa: viver na dúvida, mesmo sem provas concretas, corrói a alma de forma silenciosa. A coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para se libertar da prisão da incerteza. Mas o confronto foi apenas o início. Não bastava ouvir a verdade. Eu precisava decidir: seguir ao lado dele e tentar reconstruir a relação ou colocar um ponto final e começar minha vida de novo. A escolha era minha. E ninguém poderia tomar essa decisão por mim. Essa fase me transformou. Eu chorei, fiquei com raiva, senti medo, mas também descobri a força que carregava dentro de mim. Descobri que a dignidade é mais importante que a segurança de uma vida confortável. Descobri que a verdade, por mais dolorosa, sempre é libertadora. E eu te pergunto, que acompanha a minha história, o que você faria se estivesse no meu lugar? Confrontaria a pessoa que ama ou fingiria não saber para proteger a própria rotina? Consegue imaginar a sensação de ter que decidir entre perdão e liberdade? No próximo bloco, vou revelar a decisão mais difícil da minha vida e como ela mudou tudo. Se você está acompanhando essa história até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa narrativa. O desfecho vai mostrar que, mesmo diante de uma dor imensa, é possível encontrar força, aprendizado e esperança. Depois do confronto, a casa nunca mais foi a mesma. Cada cômodo parecia carregado de silêncio e cada olhar dele carregava culpa e medo. Eu sentia o peso da decisão que precisava tomar. A pergunta que não saía da minha cabeça era: eu conseguiria perdoar alguém que quebrou minha confiança ou seria capaz de recomeçar sozinha, mesmo com medo do desconhecido? Essa noite, diferente de todas as outras, eu não conseguia dormir. Meus pensamentos se embaralhavam, lembranças felizes, momentos de amor, mas também a traição que agora estava clara diante de mim. Na manhã seguinte, olhei para o espelho e vi a mulher que precisava tomar a decisão mais importante da sua vida. Não era apenas sobre o casamento, era sobre mim, minha dignidade,
meus valores e o futuro que eu queria construir para meus filhos. Senti medo, claro. O medo do recomeço, do desconhecido, do silêncio que viria depois. Mas também senti uma chama de coragem crescer dentro de mim. Eu sabia que precisava decidir com o coração e a mente claros. E foi nesse momento que a pergunta mais importante surgiu. Eu consigo me perdoar se continuar vivendo ao lado de alguém que me traiu? Durante dias, me permiti sentir cada emoção: raiva, tristeza, frustração, amor e medo. Cada sentimento era uma peça de um quebra-cabeça que eu precisava montar para encontrar a resposta. Lembrei das pequenas coisas que ele fez ao longo dos anos: os aniversários planejados, os abraços reconfortantes, as noites em que me segurou quando eu chorava. Mas, ao mesmo tempo, a traição pesava mais do que todas essas lembranças. Percebi que o perdão não é apenas para a outra pessoa, é para nós mesmos. Perdoar não significava esquecer, mas sim decidir se eu queria carregar aquele peso ou libertar-me dele. Uma noite, sentei-me com ele novamente, depois de muito refletir. Os filhos já estavam dormindo, e a casa estava mergulhada em silêncio. Olhei nos olhos dele e disse: eu precisei de tempo para pensar. E, durante esse tempo, percebi algo importante sobre mim mesma. Ele me olhou, ansioso, com a respiração contida. Eu sei que errei, ele começou. E não espero que você me perdoe agora, mas quero reconstruir tudo, se você permitir. Eu respirei fundo, sentindo cada batida do meu coração. Eu preciso decidir se consigo confiar em você de novo, respondi. Não será fácil e não será rápido, mas preciso escolher meu caminho. Ele assentiu, silencioso. Não havia garantias, apenas a esperança de que o amor pudesse vencer a dor. O peso da decisão. Nos dias seguintes, eu senti como se estivesse carregando o mundo nas costas. Cada pequeno gesto dele me lembrava da traição, mas também do homem que eu conheci e amei. Cada lembrança de nossos filhos me lembrava do compromisso que tínhamos com eles. Percebi que a decisão não era apenas sobre eu perdoar ou não, era sobre como eu queria viver daqui para frente. Se ficasse, seria para reconstruir com consciência, com limites claros e uma nova forma de confiança. Se saísse, seria para proteger minha própria integridade e buscar felicidade longe da traição. A pergunta que ecoava era: o que me trará paz verdadeira? O recomeço. Finalmente, após semanas de reflexão, sentei-me novamente com ele e disse: eu decidi. Quero tentar. Mas tudo será diferente daqui para frente. Precisamos reconstruir nossa relação, passo a passo, com honestidade e respeito. Ele parecia emocionado, quase aliviado, e segurou minha mão com força. Eu farei o possível para reconquistar sua confiança, disse, com lágrimas nos olhos. E ali, naquele momento, senti que estava tomando o controle da minha própria vida. Não seria fácil, mas a decisão era minha, e a responsabilidade pelo futuro estava em minhas mãos. Os meses seguintes foram desafiadores. Cada conversa, cada gesto, cada sorriso reconstruído era uma vitória. Não apagávamos o passado, mas aprendíamos a lidar com ele. Criamos pequenas rotinas para fortalecer nossa relação, jantar juntos sem distrações, conversas honestas sobre sentimentos, momentos de lazer em família e, principalmente, ouvir um ao outro com atenção. Eu percebi que o perdão não significa fraqueza, mas sim força para continuar, mesmo depois da dor. Aprendi a estabelecer limites claros e a reconhecer sinais que antes ignorava. Durante todo esse processo, compreendi várias verdades que quero compartilhar. A dor faz parte do crescimento. Sofrer nos ensina sobre nossos limites e nossa força. O perdão é uma escolha, não um sentimento automático. É preciso decidir conscientemente perdoar para seguir em frente. A confiança se reconstrói com ações, não palavras. Cada gesto conta. Cada promessa cumprida fortalece a relação.
Amor próprio é fundamental. Antes de perdoar alguém, precisamos nos respeitar e proteger nossa dignidade. E você, que acompanha esta história, já se perguntou: seria capaz de perdoar alguém que te traiu? Conseguiria reconstruir a confiança ou a dor seria insuportável? Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, e cada resposta mudou a maneira como eu via a minha própria vida. Hoje, olhando para trás, vejo que essa experiência me transformou. Não apenas como esposa, mas como mulher, mãe e ser humano. Aprendi que a vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos, mas que a coragem de enfrentar a verdade e tomar decisões conscientes nos torna mais fortes. Meu casamento não voltou a ser o mesmo de antes, mas agora existe uma honestidade que antes não havia. Existe compreensão, crescimento e amor renovado. E mesmo que a ferida da traição nunca desapareça completamente, ela se tornou um lembrete do quanto sou capaz de resistir, perdoar e recomeçar. Se há algo que quero que você leve desta história, é isto: a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. O perdão é uma escolha consciente que pode transformar vidas. A coragem de se colocar em primeiro lugar, decidir e agir é a força que move a vida adiante. E lembre-se, mesmo nas piores tempestades, é possível encontrar um novo caminho, reconstruir relações e descobrir força dentro de si mesmo. Se você se emocionou com esta história real e quer acompanhar mais relatos transformadores, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir que, mesmo diante da dor, sempre existe um caminho de aprendizado e recomeço.